Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu recebi esse convite muito especial da professora Marjô e vim compartilhar aqui com vocês um pouquinho como foi minha experiência dentro do curso técnico de enfermagem, né? O que isso transformou na minha vida e como é tudo isso, assim. Vou iniciar me apresentando, né? Eu me chamo Eliana, sou do turno da noite, da turma N26. E é muito doido porque há pouco tempo eu tava aí, né, no meu primeiro dia e hoje eu tô fazendo parte do primeiro dia de uma turma. Não, nunca imaginei isso, né? E trazendo assim um pouquinho da minha experiência que eu passei. Então isso é com muito carinho mesmo que eu tô aqui. Bom, pessoal, eu sou muito comunicativa, eu falo pra caramba, então eu vou tentar resumir tudo que eu posso. Porque se deixar, eu fico aqui, ó, papeando. Se deixar, eu tô aí com vocês, mate, comes e bebes. Então, eu vou tentar, assim, não me espichar muito, porque eu quero contar detalhes, né? Então, não dá, né? Porque a gente tem outras pessoas, de repente, também que vão falar um pouquinho. Enfim, eu tenho que me policiar. Bom, o que eu vou falar do técnico de enfermagem, né? Antes de eu iniciar no técnico, eu fazia administração. E não era assim que eu não gostasse, mas aquele vazio continuava lá, sabe? Eu não me encontrava ainda. E enquanto era a parte de filosofia, era o que eu gostava, assim, bastante. Mas quando veio a parte mais burocrática e muitas outras coisas junto, assim, eu já não me via mais, não estava mais me vendo nisso. E eu sempre tive o desejo, sabe, de fazer técnico de enfermagem. Só que eu acreditei por bastante tempo que o meu perfil ele não se enquadrava nisso, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim, eu me considero uma pessoa que eu me envolvo bastante emocionalmente, me envolvo bastante assim com as pessoas, e eu achava que eu não tinha estrutura nenhuma para lidar com isso, sabe? Que eu ia me envolver demais e que não tinha como. E eu estava completamente enganada, né? Porque justamente esse meu perfil foi que me ajudou muito na minha trajetória, sabe? Em convivência com colegas, trabalho em equipe, lá, né, no tato com os pacientes. Isso foi algo que foi fantástico. Que bom que eu tinha esse perfil, porque além de eu ter que saber, né, a técnica, não me adiantava também só eu saber a técnica, não me adiantava também eu só ir bem nas matérias, né? Que isso não é meu forte, hein? Eu vou avisando. Mas o lado humano também ele faz muito. Assim, ó, ele faz. Acho que eu vou te dizer assim, ó. Totalmente a diferença, sabe? Totalmente mesmo. Então, a gente entrou, né? Ingressou no curso no forte da pandemia e já a gente já entrou direto no online, a gente não teve nenhuma aula presencial. E era bem louco, assim, porque, tipo, era um momento muito complicado, né? Um momento onde tinha um vírus mortal que ninguém sabia, ninguém conhecia, não tinha nem, assim, ó, ai, vai ter vacina, não vai, o que que vai, sabe? Tava todo mundo muito ansioso, era muita tristeza envolvida, né? Porque era muitas perdas, milhares de pessoas, né, morreram, muitos profissionais, muitos entes queridos, amigos, muita coisa estava acontecendo, né? E a gente estava indo de encontro, vamos dizer assim, né? Então, eu ingressei no curso, foi um aprendizado também, né? A lida do online em casa, porque as interferências também, apesar de a gente estar no conforto, também tem aquela questão, tu tá em casa, daí um chama, aquela coisa toda, sabe? Então, como é que ia funcionar aquilo, né? E a gente conseguiu se adaptar e foi indo e foi muito maravilhoso assim esse período que a gente passou juntos. Sinto falta das minhas aulas online, né? Porque era aquele refúgio, né? Um chimarrãozinho ali, cada um na sua casa tomando. E a gente aprendia muito nos diálogos também, não era só conteúdo, conteúdo, conteúdo. Isso vocês vão ver que a professora dá um espaço assim pra gente trocar uma ideia, conversar também, sabe? Então é bem bacana, assim, isso tudo. E ali dentro, né, não estando em sala de aula, a professora passou para nós a técnica. Essas coisas assim são bem marcantes, porque assim, quando tu tá em aula, né, em sala, tipo, tu tá ali com o professor, ela tá com um quadro, ela vai
Por exemplo, a gente aprendeu a técnica da intramuscular numa laranja, então lá com ela aí em sala ou no laboratório, a gente ia pegar no braço do boneco, no braço do coleguinha, ela ia mostrar como era diferente. A gente fez isso numa laranja, né? Se preparando para ir para vacinação já. A técnica de colocar a luva estéreo também, né? Que tem toda uma técnicazinha ali para não contaminá-la, a lavagem das mãos, entre outros, a gente viu tudo online. Mas foi muito. A gente deu conta, foi legal, a gente foi para vacinação, foi nosso primeiro campo, assim, vamos dizer, né? E ali foi muito rico porque a gente aprendeu essa primeira abordagem com as pessoas, sabe? Então, quando a gente foi pro estágio, a gente já não chegou assim cru, meu Deus, como é que eu vou abordar um paciente? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou falar? Porque a gente aprendeu isso lá na vacinação. Além da técnica, né, da vacina, né, da intramuscular, enfim, tudo isso. O meu primeiro dia lá na vacinação foi um desastre. Bah, olha, vocês não têm noção. Derrubei seringa. Ai, meu Deus, fiz a técnica direitinho, mas quando fui injetar, não injetei. A Marju é igual fantasminha aqui do lado, tipo, literalmente fantasminha. Injeta, só injeta, por favor, sabe? E aí ali, tipo, bah, não, hoje eu não vacino mais e que nada, né? Ela chamou nós ali, fez uma reuniãozinha, a gente conseguiu se recompor, sabe? E o lado externo nosso ali tava bem agitado e aquilo ali acabei deixando me dominar. Então isso foi uma outra coisa que eu aprendi, a quando está num local em que o lugar tá agitado e tem muita coisa na tua volta, tu tentar, né, te blindar daquilo ali, te filtrar para te focar naquilo que tu tá fazendo. Então, tudo isso foi muita aprendizagem assim que a gente foi indo e tu leva isso para tudo na tua vida também, sabe? Depois, né, chegou a tão sonhada prática, que a gente tava ansioso, né, para colocar a mão na massa, como seria, né, e usar, né, o nosso uniforme todo de branquinho. Nós íamos também já, né, de jalequinho para vacinação, tudo. Mas ali a gente estava literalmente todo de branco dos pés à cabeça, né, no hospital. Então eu vou te dizer que é quase que tu tá vestindo assim, sabe, uma roupa de super-herói? Aquela roupinha ali, vou te dizer, te dá uma força, sabe, te dá uma coragem. Eu gosto, né? Claro, né? O início a gente só quer branco, né? Que nem desaprou. Depois a gente, não aguento mais branco. Mas por enquanto eu ainda não enjoei. Então, a minha primeira experiência foi no de estágio, assim, tirando a vacinação, a gente foi pra beneficência, ali era a parte mais clínica, né? Na beneficência, a gente foi aonde o curso fez assim, ó, plim, na minha vida, sabe? Foi tipo assim, é isso que eu quero pra mim, né? No meu segundo dia, já assim, de cara, assim, eu passei por uma perda de um paciente, o seu Armindo, jamais vou me esquecer dele. Não era um paciente qual eu tinha uma ligação, qual eu tinha um elo, assim, porque era início, então eu tava apenas cuidando dos sinais vitais, né? Cada dia tu ia aprendendo um pouquinho e aumentando até tu pegar o paciente do início ao fim. Como era o meu segundo dia, eu ainda tava só na questões dos sinais vitais. E bem na hora que eu fui verificar os sinais vitais, o seu Armindo fez a sua passagem, né? Ele partiu. E foi literalmente nas minhas mãos. E eu nunca pensei que eu teria tão autocontrole das minhas emoções, mesmo assim, sabe? Porque não tem como tu não sentir. Por mais que tu não esteja elo com a pessoa, eu nunca passei por uma situação assim de alguém literalmente vir a óbito na minha frente, assim, sabe? Então, quando eu entrei no quarto, o seu Armindo já tava gaspeando, que é a respiração da morte, né? Que a gente diz que tá próximo já de partir. Isso vocês vão ver aí também. Ele tava assim de amarelo pra verde já, quase, sabe? A cor dele. Eu não sei se ele não tinha esse rosa, alguma coisa assim. E, enfim, ele tava já com sinais parando. Coloquei termômetro, não dava nenhum tipo de sinal. Coloquei oxímetro também bem fraquinho. Não dava mais pra escutar quase o coração. Tentei colocar PA. Até a professora, não, vamos ver, né? E tudo isso, eu tô com um professor ali junto, né? Me avaliando. Não era a Marjô, era outra professora de estágio. Cada estágio tinha uma professora, né? E ali, quando a professora foi buscar um aparelho para certificar mesmo, né?
de que ele estava chegando a óbito, assim, que não tinha mais como a gente pegar realmente nenhum sinal, eu fiquei o meu momento a sós com o seu Armindo, né? Então ali eu coloquei em prática o meu lado humano, assim, sabe? Eu arrumei o seu Armindo na cama, ele tava caindo, né, com o pescocinho caidinho, assim, pro lado. Eu arrumei ele na cama, eu conversei com ele, eu falei que ele tava partindo, né, que ele descansasse, né? E fiz a minha oração. Claro que isso tudo, assim, bem baixinho pra mim, em silêncio, né? Porque é a minha crença, é o que eu acredito, então eu não posso chegar ali, né? Eu tenho que ter essa, vamos dizer, uma ética, né? Assim, vamos dizer, eu não sei qual é a crença das pessoas, não sei nem qual era a crença do seu Armindo. Mas Deus é Deus, né? Então naquela hora ali eu clamei por ele e pedi o auxílio, foi essa minha parte humana, assim, ali com ele. E ele deu o seu último suspiro realmente na minha mão. Eu fiquei por dias sentindo, sabe? Assim, eu fechava os olhos, eu sentia, minha mão fazia assim. Porque foi assim, eu com a minha mão no peito dele, ele deu o seu último suspiro, a professora já entrou no quarto, com toda aquela aparelhagem, e junto da professora chegou o familiar, que era a cunhada dele, e cuidava dele. Olha, eu já tô em detalhes, contando detalhes pra vocês, tá vendo como eu faço? Tá, mas peraí, vou tentar encurtar. Chegou a cunhada que criou ele como mãe, e meu Deus, morreu, sabe? E tu não pode dizer que o paciente morreu, porque quem só pode dar o óbito é o médico. E a professora tá te avaliando pra ver como é que vai ser a tua conduta, como é que tu vai te sair. Tu tá com o teu coração assim saindo pela boca, né? E o familiar chorando, não tem como não te tocar, sabe? É muito difícil mesmo. E eu tive que ter muito, muito, muito autocontrole, porque eu não podia chorar ali na frente dela, né? Eu não podia abraçar, porque eu tava dentro do hospital, Covid, tudo isso junto. Mas uma das duas coisas eu tinha que fazer, ou eu chorava ou eu abraçava, né? Então eu abracei, não falei, né? Ah, morreu, até porque eu nem, não poderia, mas eu disse: sinto muito, ele tá partindo. A senhora tem algum familiar que a senhora pode chamar? O médico daqui a pouquinho já tá chegando aqui para conversar com a senhora, né? Também não pude dizer para ela que tava tudo bem, né? Também não pude dizer isso, né? Mas tentei achar uma melhor maneira, assim, de conduzir ali a situação, ofereci uma água. Então, a gente não cuida só do paciente que está internado, a gente acaba dando uma assistência, um auxílio também ao familiar, ao cuidador, quem tá ali junto, sabe? Porque envolve todo mundo. Então, ali naquele momento, sabe, foi quando é isso que eu quero pra minha vida. Me achei, me encontrei, aquele vazio assim, sabe? Fez assim, sabe? Tipo assim, é isso. Não tem como eu explicar em palavras pra vocês. Mas, tipo, é isso mesmo. E eu tinha que me desprender dela ali, porque tinha outros pacientes me esperando também, e a professora me avaliando, aquela coisa toda. Bom, enfim, eu consegui me desprender, fui, continuei os atendimentos, verifiquei outros sinais. Quando eu cheguei no posto, eu tava literalmente passando mal, mas eu não me dava conta, porque eu segurei todas as emoções. A professora disse: Helena, tu tá bem? Eu disse: tô bem. Não, tu não tá bem, tu tá branca, tu vai cair. E aí ela me fez eu tomar uma aguinha, né? Fui no banheiro, me recompor um pouquinho. Aí realmente veio a tremedeira, sabe? Porque ali eu tive que firmar, assim. E eu não imaginava que eu tinha essa capacidade. E eu tinha, sabe? Eu tive a capacidade ali de segurar. Então ali a beneficência foi um dos estágios, assim, que me cresceu muito, muito mesmo. E o mais gratificante, assim, que eu vou levar com muito carinho da BNE dos outros também, mas ali foi que uma das pacientes que eu cuidei, eu fiquei com ela 15 dias, né? E a filhinha dela tava ali 15 dias numa poltrona, sem tomar um banho direito, sabe? Tomava aquele banho rapidinho, não tinha um sono saudável, não se alimentava corretamente, né? Então, eu fiz parte daqueles 15 dias ali com ela, e ali dentro eu tentei dar o meu melhor, aprendi com elas, né? Foi minhas primeiras experiências, assim, e ao sair, que eu fui me despedir, né, e agradecer, né, tipo, eu tá ali, olha, que eles, assim, tipo, desejar que eles ficassem bem, né, melhoras, e agradeci de certa forma, porque foi as pessoas com que eu tive meus primeiros aprendizados, né, porque parece estranho, né, tu agradecer uma situação difícil dessa, mas enfim, vocês acho que conseguiram me entender. E aí aquela paciente chegar, o familiar, né, dizer assim pra ti: olha, guriazinha,
Eu que te agradeço porque tu vai ficar pra sempre gravada no meu coração. Que tu continue assim. Tu vai ser uma excelente profissional. Não tem como te agradecer o carinho que tu deu pra minha mãe, pra mim. Então, assim, é muito bom, é maravilhoso tu receber um elogio de um professor, porque tu te sente assim, pô, tô fazendo a coisa certa, tá dando certo, e é muito bom. Mas quando tu recebe um elogio de uma pessoa que tu está cuidando, e dizer que tu marcou a vida dela, que tu vai ficar pra sempre, aquilo ali não tem como eu explicar pra vocês a grandeza disso, sabe? Então tudo isso foi algo que foi assim, ó, plum, sabe? É isso que eu quero mesmo. E eu consegui olhar para os meus problemas que não deixaram de existir, mas eu consegui olhar para eles assim com mais paciência, com mais sabedoria, com mais calma. Pô, mas isso aqui a gente consegue achar uma solução, né? Talvez não hoje, mas a gente consegue. E lá dentro a gente vê muita coisa que não tem, não aqui nessa vida, não tem mais aqui o que fazer. Então é muito doido tudo isso. Bom, gente, 16 minutos eu tenho que continuar, né? Mas eu já vou terminar. Bom, o espírita, então, é fantástico também, tá? Lá a gente, o manejo do espírita é manejo verbal, o que a gente aprende muito é o manejo verbal, sabe? Como tu conversar, como tu conseguir alcançar um paciente que tá em surto ali. Muitos eles não tão lúcido, não tão orientado, não tão comunicativo, né? Tu não consegue alcançar eles. Então, tu tendo esse manejo verbal e tu conseguir que aquele paciente te escute, é muito legal, sabe? Muito legal mesmo. E eu passei por isso numa paciente que ela nem sabia onde ela estava, ela não deixava ninguém tocar nela. E eu devagarinho na conversa, eu fui ganhando a confiança dela e consegui dar a assistência que ela precisava naquele momento. O primeiro dia, confesso, foi assustador, né? Porque é algo que não faz, não é presente na nossa vida todos os dias, né? Então, mas existe, né? Tá ali, é real. Tem muitas pessoas, né, passando pela saúde mental, assim, a doença, bem complicado mesmo, sabe? Muitas pessoas internadas, muitas coisas assim que tu nem imagina e existe, tá ali, acontece, tu acaba assim, ouvindo as histórias, se envolvendo, mas já aprendendo a separar um pouco. Tu vê muita coisa, sabe? Tanto lá no hospital, no clínico, na parte clínica, na beneficência, quanto no espírita, eu vi muita coisa que eu não concordava, muita negligência, enfim, sabe? Também vi muita coisa boa e tudo isso a gente tem que aprender a lidar. E depois na UBS, né, o nosso período foi um pouquinho mais curto, porque nós somos à noite, então meus colegas que fizeram de manhã o estágio conseguiram, né, talvez ver mais coisas, mas a nossa noite, o período era menorzinho, mas também foi muito bom, muito rico. A gente tirou ponto, fizemos curativos, sabe? Outra forma, assim, é outra conduta. É tudo a mesma coisa, mas assim, que tu vai fazer, sabe? Uma maneira de tratar. Mas cada um tem como é que eu vou te dizer, o paciente específico, sabe? Assim, enfim. E o que eu deixo pra vocês? Já é 18 minutos e não, eu queria falar mais e mais e mais e mais e mais. Mas, pessoal, assim, o curso técnico de enfermagem foi transformador na minha vida. Eu aconselharia muita gente a fazer. Quem gosta, sabe, de vidas, quem gosta de pessoas, quem gosta dessa coisa assim, eu diria façam, né? E se vocês em algum momento não se sentirem que esse vaziozinho aí fechou, sabe? E vocês acharem assim, bah, olha, não dá pra mim, ok, não dá, mas que vocês não desistam de encontrar aquilo que complete vocês, porque não tem como explicar pra vocês em palavra como me completou pessoalmente assim a minha vida, como me senti completa fazendo o curso técnico de enfermagem. Então eu desejo muito sucesso para vocês. Eu desejo que vocês ó, se joguem, gente, se joguem mesmo, sabe? Entrem de cabeça, suguem o máximo que vocês puderem a Marjô. A Marjô é super, super aberta mesmo, tá? Ela é a rainha dos memes, né? Ela é muito expressiva. Então, às vezes ela faz umas carinhas feias, mas não se preocupem, tá? Ela não tem nada de braba, ela só é uma pessoa bastante exigente, ela vai estar sempre aberta ali para ouvir vocês. Eu construí uma relação com a Marjô e não pensam que vocês podem ter a relação
construir também, mas não penso que ela não puxa a orelha. A gente só tem que separar as coisas, né? Porque aí ela é a docente, então ela vai ter que puxar. E que bom que ela puxa, porque significa que ela se importa, né? Porque se ela não se importasse, né? Pra ela não vai fazer. Tipo, claro que é satisfatório formar, né? Formar, mas isso depende muito de nós também, né? Então, no momento em que ela puxava, dava uma bronquinha ali, isso, eu tirava isso como algo positivo, algo assim, ela se importa comigo, ela quer ver meu crescimento, eu tenho potencial, era assim que eu via e que eu vejo. Então, opa, caiu o telefone aqui. Então, eu desejo isso pra vocês, tá? Tudo de bom, foi um prazer. Eu não tô vendo vocês só estão me vendo e depois por aí a gente se encontra e se vocês lembrarem de mim, podem chegar em mim, tá bem? Um beijo grande no coração cada um de vocês e um ótimo curso e a gente se encontra ainda. Beijo!